Acredito que é um momento da minha vida, depois de tanto tempo fora, que essa oportunidade apareceu e apareceu no momento certo também. Poder voltar para o meu país depois de tantos anos foi algo que sinceramente me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero poder viver ela da melhor maneira possível, e sendo com um clube como esse te dá só mais motivo de vontade de querer viver isso, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e obviamente pelo apoio dessa nação maravilhosa que eu sempre acompanhei de longe. Jorginho, bom dia aqui atrás. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você contasse pra gente, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar, contasse pra gente como é que foi o convencimento da Caterine, né? Você trouxe ela, vocês vieram conhecer o Rio de Janeiro, tinha essa função tua também de mostrar um pouco o Rio de Janeiro antes de tomar a decisão. Foi uma coisa que aconteceu com o Felipe Luiz também quando veio. Queria que você explicasse como foi. Você me falou lá no hotel ontem que ela está querendo aprender português, né? Sim, acredito que isso também tenha sido parte do processo, porque minha família é muito importante para mim e a felicidade dela é importante para mim também. E ela nunca viveu fora de Londres, então eu sabia que seria uma mudança grande, então seria importante ter a certeza de que ela poderia ser feliz onde a gente fosse. Então acredito que, digamos, o sim dela seria muito importante para poder tomar essa decisão, que era uma vontade minha também, mas eu não tomaria uma decisão se fosse fazer ela infeliz em um lugar onde ela não pudesse se adaptar ou que ela não pudesse viver. Então acredito que ela tenha sido um fator importante também. De nada. Jorginho, aqui à sua esquerda, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Fala de campo e bola. Você, ao longo da sua carreira, teve algumas mudanças de posicionamento. Eu acho que com todo jogador isso vai acontecendo também. O tempo vai passando, você vai se readequando. Hoje você se considera um camisa 5 ali, um guardião da zaga, o cara que rouba a bola e começa as jogadas, ou você já se vê mais na condição de um segundo homem do meio de campo, aquele camisa 8, o cara que joga ali já ajudando mais na criação das jogadas? Entre essas duas posições, em qual você se vê mais à vontade nesse momento da carreira? Obrigado. Acredito que nesse momento da carreira, depois de ter vivido tantas coisas e em tantos modelos de jogos diferentes, taticamente falando, então acredito que eu conseguiria me adaptar dependendo do meu companheiro ao lado, dependendo do adversário. Então aprendi muito nessa jornada. E respondendo a tua pergunta, a minha posição que eu me sinto mais confortável é aquela de 5 para poder ajudar na construção, na saída de trás, para poder quebrar a pressão do adversário e facilitar assim o jogo dos meus companheiros, mas sem problema nenhum de jogar como segundo volante também. Me sinto super confortável nas duas posições. Oi, agora foi. Tudo bem, Jorginho? Tudo Lucas bem. Seno, do Grupo Globo. Queria saber de você como está a sua condição, porque há uma grande expectativa para que você já estreie no dia 16. Como está seu condicionamento físico, questão de poder jogar 90 minutos, de repente até uma possibilidade de ser titular? Acredito que a condição seja algo que eu vou descobrir um pouquinho agora nos próximos dias também, porque tive uma parada, que o último jogo foi dia 25 de maio, mas me sinto muito bem, fiz todos os exames, já treinei hoje e estou me sentindo bem e com muita vontade de jogar. E a questão dos 90 minutos ou a questão de começar jogando aí já não é comigo. Boa tarde, Jorginho. Léo José, do Coluna do Fla. Enquanto você jogava no Arsenal, você já tem algumas credenciais para treinador, né? Uhum. Então, aqui no Flamengo a gente vê o Felipe Luiz, que até temporadas atrás aí era jogador. Você pretende seguir esse passo do Felipe Luiz de, quando acabar a carreira de jogador de futebol, se tornar treinador? Já tá querendo me aposentar, cara?
Acabei de chegar, cara. É algo que vem desenvolvendo muito dentro de mim e sempre senti assim que tinha esse algo natural para poder seguir essa carreira. Porém, era algo que tinha muita dúvida. Ainda tenho, mas tinha mais dúvida antes, pelo fato de quanto tempo, quanto você tem que investir mais ainda sendo treinador. Então, era algo que eu tinha bastante dúvida. Aí eu decidi começar a fazer as qualificações, né? E do primeiro dia, quando eu fui treinar os meninos de 14 anos, 13, 14 anos, meio que me apaixonei. Então, acredito que possa ser uma linha do futuro que eu possa pensar, mas não agora. Jorginho, boa tarde, aqui à sua direita. Fernando Silva, tudo bem? Tudo bem. É natural que jogadores que atuam em outros continentes não acompanhem com tanto afinco o futebol brasileiro, né? Às vezes por falta de tempo, ou interesse, até horário. foco. Horário. Eu queria saber de você, se você, de toda essa sua carreira na Europa, se você acompanhava o futebol brasileiro ou algum time específico, ou se de repente isso se tornou parte da sua vida após o início das negociações com o Flamengo. E se me permite, eu queria perguntar também se você se considera um jogador que tem uma facilidade de se adaptar a uma nova realidade, no sentido de que aqui no Brasil a gente tem muitos jogos com um espaço curto de tempo entre um e outro, viagens longas aqui dentro do Brasil e no continente também por conta da Libertadores. Obrigado, Jorginho. De nada. Esqueci tua primeira pergunta. Sobre acompanhar o futebol brasileiro. Ah, tá, desculpa. Não acompanhava muito, sinceramente, pela correria e sinceramente, pelo fuso também, que era bem complicado. Então, meio que perdi um pouco o contato com o futebol brasileiro por vários anos. E começou um pouquinho a voltar esse contato com o futebol brasileiro, não agora, uns 2 anos atrás, talvez 3 anos atrás. E aí depois que começaram essas negociações e começou a conversa, então aí foi onde eu comecei a acompanhar bem mais. E sobre a adaptação, acredito que eu seja um cara que goste, que consiga se adaptar bem às mudanças. Minhas mudanças começaram cedo na minha vida, quando eu tinha 13 anos. Tive que me adaptar muito a muitas coisas. Então, eu adoro desafios, então acredito que esse é mais um desafio que eu estou muito motivado para ter. De nada. Jorginho, bom dia. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo, bem-vindo ao Flamengo, ao Rio de Janeiro. Obrigado. Nas primeiras palavras do José Boto aqui com você, logo que vocês chegaram, ele reforçou a importância da sua chegada técnica para o time, que é um reforço de peso, e também para a marca Flamengo, de exposição mundial. O Flamengo tem feito movimentos assim ao longo dos últimos anos de trazer jogadores que têm uma carreira consolidada na Europa, jogadores mundialmente conhecidos, e com você não está sendo diferente. Como que para jogadores na Europa hoje, brasileiros que atuam na Europa, veem o Flamengo como marca e grandeza por tudo que vem acontecendo nos últimos anos, e inclusive agora com essa possibilidade também de disputar a Copa do Mundo de Clubes? Isso eu posso responder por mim, né? Pelas outras eu não sei, mas acredito que o principal é o seu desempenho em campo. Então, eu chego com muita motivação, com muita vontade de poder agregar a esse elenco que já é grande e que tem muito potencial para poder ter grandes resultados. E aí sim, a marca Jorginho pode ajudar o Flamengo. Mas o primordial é você render e você suar a camisa e representar bem essa nação, que é o mais importante. Boa tarde, Jorginho, tudo bem aqui? Júlio Miguel Neto, da Rubro News TV. Jorginho, a gente soube que você também recebeu algumas sondagens, né? O Flamengo vem conversando com você já desde janeiro, se eu não me engano. E eu queria saber de você o porquê de você ter optado por estar aqui nesse momento, né? E também falar um pouquinho sobre a sua expectativa nesse sentido desses 3 anos e meio de contrato, né? Mas no caso é saber realmente em relação a você ter optado por estar aqui. A gente sabe que recebeu algumas sondagens de clubes da Europa, inclusive, e é a sua primeira jornada aqui na América do Sul. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como eu falei antes, acredito que tenha chegado o momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui, e depois de ter passado por 2 países importantes e ter deixado meu legado lá,
tinha vontade de vir bem para poder criar a minha história no meu país e poder deixar o meu legado aqui também. E optar pelo Flamengo hoje é fácil, né? E acredito que seja um clube e o elenco, as características dos jogadores, do treinador, acredito que se encaixam muito bem para as minhas características de jogo. Então, acredito que tenha sido a melhor opção. Jorginho, boa tarde. Boa tarde. Jorginho, essa semana saiu a notícia, assim que ficou certo que você viria e tal, que a comissão técnica do Flamengo faria um planejamento de intensidade tática com você, assim, você e o técnico Felipe Luiz, até para você poder entender o modelo de jogo dele e como ele quer que você se comporte, se posicione dentro do campo. Queria saber como é que foi esse primeiro contato seu com ele, se realmente está sendo feito esse trabalho com você, específico com o Felipe Luiz, até para você entender a maneira que ele gosta que joga. Obrigado. Começou hoje, primeira coisa do dia. Ele me chamou e a gente foi para a sala de reuniões, me mostrou alguns clipes, conversou sobre tática, sobre princípios, sobre como ele gostaria, como ele quer que a equipe se comporte. E tem muitas similaridades com as minhas características e com a trajetória que eu tive na minha carreira. Então, esse é um fator que acredito que possa me ajudar bastante a desenvolver o meu melhor futebol. Então, acredito que estamos no caminho certo para poder fazer um grande trabalho. Aqui, Jorginho. Olá. Gilmar Machado, Rádio Opinião, seja bem-vindo. Obrigado. O colega acabou de falar da sua formação também como treinador, né? E você brincou com aposentar, mas acho que de alguma maneira dá para o Flamengo tem a oportunidade de ter alguém que vai se desenvolver aí juntamente, né, a questão da carreira de um treinador e um jogador. O Flamengo tem um adversário que talvez você conheça muito bem, que é o Chelsea, para o Mundial. Queria saber de que forma, se existe espaço também para você falar um pouco das suas percepções em relação a como jogam essas equipes e de que forma isso fortalece o Flamengo para esse desafio tão importante do Mundial. Obrigado. Acredito que o nosso treinador seja um cara que estude bastante, porém acredito que seja um cara aberto também para conversas, discussões e poder buscar soluções as melhores possíveis juntos para poder melhorar o grupo, para poder melhorar a equipe, que esse é o primordial. E obviamente eu não vou chegar falando, nunca fiz isso e nunca vou fazer, mas estou sempre aberto para conversas e discussões para poder melhorar. Então, sempre fiz isso e vou continuar fazendo. Tudo bem, Jorginho? Seja bem-vindo. Gilberto Júnior, canal Rafa Melo. Queria que você falasse dessa avalanche de carinho, de mensagens que foram no seu perfil e também da sua esposa. Esse carinho nas praias também, o pessoal perguntando se você, de fato, vestiria a camisa do Flamengo. E também, mais uma perguntinha, vai demorar um pouco, né, por conta do Mundial de Clubes, mas como é que está a ansiedade de viver o Maracanã lotado? Esqueci a primeira pergunta. Tá, lembrei. Não, quando você tem uma mudança grande, e você é recepcionado dessa maneira, acaba facilitando tudo. Então, receber esse carinho está sendo maravilhoso, tanto para mim quanto para minha esposa. E a única coisa que eu quero é poder retribuir todo esse carinho com todo o meu trabalho, com tudo que eu puder fazer para que essa equipe continue ganhando o máximo possível. E é dessa maneira que acredito que a gente tenha que retribuir todo o carinho do torcedor, todo o amor do torcedor. Maracanã é algo emblemático, né? Que eu vi muito quando cresci. Então, a ansiedade e a vontade de poder vestir a camisa do Flamengo e poder jogar lá é grande. Jorginho. Alô? Jorginho, tudo bem? Tudo bem. Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Eu queria te perguntar, você falou sobre as mudanças táticas dentro das 4 linhas que você pode ter, mas eu queria perguntar sobre a mudança do futebol brasileiro, que a gente tem muitas peculiaridades aqui em relação ao futebol europeu, que aqui a gente tem um jogo com mais faltas, sejam os jogadores fazendo mais faltas ou os juízes parando o jogo mais vezes, um VAR que demora mais, gramado bom, gramado ruim, gramado sintético, natural.
Queria saber se você já está preparado para esse tipo de mudança no seu dia a dia jogando aqui pelo Flamengo. Obrigado. Preparado para essa mudança eu tô, mas com certeza vou ter que ir aprendendo com o passar do tempo, porque realmente vão ser muitas mudanças, todas aquelas que você acabou de mencionar, mas o desafio é bom e eu estou com muita vontade de poder viver isso e me adaptar da melhor maneira possível. Jorginho, bem-vindo ao Flamengo. Mauro Obrigado. Santana, do canal Mauro Santana. Muito se tem falado da comparação dos clubes sul-americanos, dos times sul-americanos e brasileiros com os europeus, principalmente por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Flamengo evoluiu muito nos últimos anos. Você que construiu a sua carreira na Europa, pelo que você encontrou aqui no Flamengo em termos de estrutura, de elenco, do trabalho, como é que você classifica o que você encontrou no Flamengo dentro da experiência que você tem pelos clubes pelos quais você passou? Não, acredito que hoje o Flamengo está numa posição muito boa, com um nível muito alto, nível de jogador, nível de estrutura, nível de organização, todo o suporte que estão me dando, né, nessa mudança para mim, para minha família, está sendo incrível e nós só temos a agradecer. Então, acredito que o Flamengo hoje esteja em um nível bem alto em todos esses quesitos que eu acabei de citar. Jorginho, Letícia Marques do GE aqui. Uma pergunta simples, pode explicar por que a camisa 21? Camisa 21 tem vários motivos, né? Eu recebi a lista de números que estavam disponíveis, eu estava entre uma ou duas e acabei optando pela 21, primeiro pelo fato de que foi o ano mais importante da minha carreira, com todas as conquistas, que me trouxe maior alegria, que foi mais importante da minha carreira até agora, né? Então, espero que esse número me traga sorte para que eu possa viver muitas alegrias também com esse número, vestindo essa camisa. É o DDD Rio de Janeiro, é a data de nascimento de um dos meus filhos, então é um número que eu tenho certeza que já foi, está sendo e vai ser muito especial para mim. Jorginho, boa tarde, tudo bem? Igor da Band. A gente soube que, para estar à disposição na Copa do Mundo de Clubes, você teve que abrir mão de uma quantia boa que você tinha a receber do Arsenal. Queria que você falasse o que você levou em consideração para tomar essa decisão e também como você vê essa Copa do Mundo de Clubes da perspectiva agora de um clube sul-americano, de um clube brasileiro, o Flamengo. Obrigado. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também. E acredito que seja isso. De nada. Essa foi a primeira entrevista coletiva dele toda em português. Né? Foi difícil? Um pouquinho, alguns termos. Pessoal, obrigado, Jorginho. Vamos todo mundo lá para o